aula de especialidade do grupo do quadril. Eu sou o estagiário Guilherme e vou apresentar o caso aqui para vocês. Vou começar com uma pergunta, na verdade. Quem aqui que já está vendo, já teve alguma vez dúvida diagnóstica com o paciente? Quem daqui dos participantes já atendeu alguém que trouxe o exame de imagem, mas não ajudava nada no diagnóstico? Quem nunca se perguntou se, na hora do exame, onde o paciente se queixava de dor era realmente o que estava causando essa dor nele? Ou mesmo, quem já tratou um paciente esperando uma melhora, tanto conservadoramente ou cirurgicamente, e não viu essa melhora esperada, né? Então, a gente veio aqui hoje porque o pessoal, nós do grupo do quadril, tratamos disso todo dia, a gente vê isso muito todos os dias. E por causa disso, a gente veio trazer um tema que chama Hip Spine Syndrome. Só para lembrar antes, a coluna lombar e a bacia, elas funcionam como uma unidade funcional. Elas são um conjunto, né? A coluna lombar, ela conecta o esqueleto axial aos membros inferiores. E a partir dela, da coluna, em relação à bacia, tem ligação de muitas coisas de partes moles, como os ligamentos, que a gente apresenta, a nossa musculatura, a própria inervação, que inicia na região lombar, que vai para a parte da pelve, da bacia, o complexo lombo-sacro. E diferente da maioria dos outros lugares da ortopedia, essa região também tem contato íntimo com as nossas vísceras, né? Então, assim, visto isso, em 1983, esses dois autores, o Fierski e o McNabb, eles fizeram esse estudo que chamaram de Hip Spine Syndrome, que eles observaram que muitos pacientes apresentam tanta dor lombar e dor no quadril, e que eles viram que isso ou tinham relação ou eram separados, mas que muitos desses pacientes tinham as duas dores juntas, em conjunto. E a partir desse acompanhamento desses pacientes, eles descreveram 4 tipos para essa Hip Spine Syndrome. Eles dividiram elas nas simples, quando são aquelas que, com um exame físico, e você consegue diagnosticar bem o que está causando a dor. Tanto a dor da coluna quanto do quadril consegue ser diagnosticada pelo exame físico e geralmente é só uma das patologias que está causando tudo. Ou é a dor no quadril que causa dor na coluna também, ou é a patologia da coluna que também causa dor no quadril. Já as complexas são aquelas que, mesmo com o exame físico bem detalhado, você ainda precisa de algum exame complementar, desde exame de imagem até infiltrações ou bloqueios anestésicos para você tirar essa dúvida. Por exemplo, num caso de um impacto, por exemplo, que a gente pode tentar fazer isso, ou uma síndrome facetária. As secundárias são quando tem uma relação, uma inter-relação entre as patologias, uma causa do quadril que levando uma causa da coluna, ou uma causa da coluna levando uma causa no quadril, está causando essa dor, causando alguma alteração secundária a uma patologia primária. E as subdiagnosticadas ou mal diagnosticadas, como eles mesmos escreveram, são aquelas que os médicos tratam erroneamente a doença. Eles acham que o paciente está se queixando de dor por uma coisa, opera, faz uma prótese de coluna, faz uma descompressão lombar, uma artrodese, quando na verdade a causa era a outra. Então, eles deixam bem claro isso, que, lógico, isso sempre é feito, mas a anamnese, nesses casos, para ver, conversar com o paciente, saber bem da dor, é importante. Então, é importante saber o tempo que ela já tem essa dor, se teve algum trauma associado a isso, se tem trauma associado, se teve o local que dói, a intensidade da dor, o tipo da dor, só um segundo. O tipo da dor, fatores de melhora, fatores de piora, se tem algum momento do dia que tem melhora, se tem algum momento do dia que tem piora, se ela é contínua, se ela é intermitente. Então, isso já ajuda a ter alguma ideia de qual tipo de patologia que possa estar causando essa doença. Então, a gente parte por exame físico. No exame físico, é importantíssimo, sim, para inspeção estática, ver atrofia muscular, cicatrizes prévias, pilificação, alterações de inclinação pélvica, lordose, escoliose do paciente. Na inspeção dinâmica, a gente já observa desde o momento que o paciente entra no ambulatório, no consultório, pela marcha do paciente, se tem alguma alteração, um Trendelenburg, uma claudicação, que possa estar causando essas alterações.
A palpação, nessa região, a gente consegue fazer uma palpação tanto de estruturas ósseas, de estruturas das partes moles como ligamentos, a parte da região nervosa, parte muscular, até mesmo a parte visceral, por exemplo, uma hernia inguinal, né? A gente tem as manobras específicas também no quadril, na coluna, para a gente ajudar a diagnosticar o paciente, e o exame neurológico, né? Tanto da parte sensitiva quanto motora. Aqui só mostra um exemplo de vários testes diagnósticos de manobras específicas para a gente tentar distinguir patologias que têm sintomas semelhantes, né? Então, a partir disso, eu vou falar um pouquinho de algumas patologias que trazem isso para a gente, como, por exemplo, a síndrome facetária, que é uma degeneração das facetas que leva a uma afecção na própria inervação facetária, que isso causa uma dor lombar, só que essa dor lombar, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, pode levar a uma dor tanto em região inguinal, em região trocantérica, em região glútea, posterior da coxa, né, posterior da panturrilha. Então, assim, é uma dor que, como mostra na imagem, ela pode ser confundida com uma ciática, por exemplo. E é uma coisa que, assim, ela vai piorando, vai ocorrendo com a idade por ser uma causa degenerativa. E ela tem, em geral, pioras de manhã e melhoras em caso de flexão da coluna e extensão da coluna, ela é pior. Já a síndrome de dor trocantérica, ela já é mais também mulheres um pouco mais de 40, meia idade até 70 anos. Ela também dá uma região na dor do quadril, aumento de sensibilidade, como a gente viu na imagem anterior, que a síndrome facetária também pode dar dor nessa região, mas se a gente vê a imagem, a gente também percebe dor na região anterior da coxa, como na síndrome facetária, dor na região glútea. Então, pode até um pouco mais posterior da coxa, lateral da coxa. Então, ela é uma dor que pode ser confundida também com uma síndrome facetária. Já o impacto é uma patologia já mais mecânica, né, que ela acomete a transição colo-cabeça com a borda do acetábulo, e ela acontece nos extremos de movimento. Ela vai ocorrendo por traumas repetitivos entre o acetábulo e essa transição do colo com a cabeça, e pode causar tanto danos anteriores quanto posteriores, levando, então, dor na região inguinal, dor na região medial da coxa, dor glútea, né, dor trocantérica, dando ainda mais um exemplo de uma dúvida que pode ser causada uma doença diferente com os sintomas parecidos. E ela é dividida no tipo CAN, como a gente consegue ver na figura B, o tipo Pincer na figura C, ou o mais comum, que é o tipo misto, que a gente vê na figura D representado. E aqui só uma exemplificação de alguns exames que a gente faz também no tratamento, no diagnóstico, né, do impacto, que também pode ser usado para ver sacroileites, ver alguma outra alteração intraarticular e uma tabela, uma representação de como ela acaba desenvolvendo, por alterações anatômicas, alterações mecânicas, biomecânicas, que levam essas degenerações, tanto labrais quanto cartilaginosas ou ambas, que pode até causar também essa dor posterior, por exemplo, num exame de contragolpe, no tipo pincer, que pode levar essa dor mais posterior inferior da acetábulo, confundindo com uma dor glútea também. A síndrome do piriforme, que eu vou falar aqui só um exemplo rápido por último, que ela nada mais é que uma compressão, né, do ciático pelo músculo piriforme. E ela simula como nas outras patologias que eu falei, também pode simular uma ciática, uma dor na região glútea, uma dor na região posterior da coxa. E, visto isso, aqui é um exemplo dos exames físicos dela, da região de radiação para dor, mas visto isso, com as imagens representativas, a gente consegue ver como as regiões de dor são parecidas para patologias diferentes, como a inervação leva a dores em regiões diferentes, mas que também, dependendo do acometimento, você consegue confundir essas dores. Então, fica para a gente essa dúvida, né? E a gente, quando depois do exame físico, já começa a pensar nos diagnósticos diferenciais possíveis. A gente pensa no quadril, geralmente, o paciente quando mais velho, uma coxa artrose, um pouco mais jovem, um pouco de impacto, uma necrose, uma coxa saltans, né? Na coluna, em geral, uma estenose fenomenal, uma doença de disco, a própria síndrome facetária, um alinhamento sagital. Só que, como eu já tinha falado antes,
Nessa região da coluna, com a bacia, também a gente tem que pensar nos não ortopédicos, pela íntima relação com as vísceras. Então, é até um pouco desesperador, um pouco aflitivo a gente pensar em quanto diagnóstico a gente pode ter para uma dor tão inespecífica, às vezes, tão difícil, tão irradiada. Isso são só alguns exemplos. Ainda vou mostrar para vocês aqui nessas tabelas o tanto de exemplo de pacientes com diagnósticos diferenciais que podem ter por uma dor que parecem outras, dor no quadril, dor na região da virilha, dor na inguinal, e dor que são na região inguinal e não são nem do quadril nem da coluna, mostrando que pacientes mesmo com exame físico muito adequado, bem completo, é difícil da gente avaliar exatamente se é uma causa de quadril, se é uma causa de coluna, ou se é uma causa não ortopédica, pela própria, às vezes, a dificuldade do paciente de saber expressar a dor que ele está sentindo. E, a partir disso, então, a gente tem que também lançar mão de exames complementares, né? E, a princípio, os primeiros exames, a gente começa sempre com umas radiografias, tanto da bacia AP, né, o quadril cross-table e a coluna lombosacra, né, um AP e perfil da coluna. Então, a gente também, sendo elas não úteis para a gente conseguir ter um diagnóstico melhor, a gente pode pensar na tomografia computadorizada para ver, por exemplo, alterações anatômicas, formações ósseas no impacto, por exemplo, fragmentos intraarticulares, né? A ressonância magnética para ver hérnias discais, para ver compressões foraminais, lesões labrais ou cartilaginosas. E, visto isso, a gente consegue, na grande maioria das vezes, nós conseguimos ter um diagnóstico. Só que, para esse diagnóstico, mesmo assim, a dificuldade que a gente tem, o que os próprios autores mostram no artigo deles, que uma dor no quadril pode levar a uma alteração sagital. Por exemplo, pacientes que evoluem com uma osteoartrose de quadril, pode levar a um flexo de quadril, que vai levar a uma hiperextensão lombar e causando uma compressão posterior, né? Levando a uma dor lombar, uma redução como se fosse uma ciática. Mas tudo isso causado por uma alteração do quadril, né? Então, isso a gente vê que não é tão simples assim. Pela ressonância, a gente veria uma alteração lombar. Só que a gente não seria essa a causa primária da patologia, teria que ser corrigido o quadril, ou mesmo o contrário, uma alteração sagital da coluna, levando a um flexo de quadril, causando uma dor no quadril. Então a gente tem essa dificuldade de saber diferenciar qual é a causa primária, se só ela também é a causa da dor, se dentre as patologias que temos do quadril ou da coluna, se ela está causando as duas dores, ou se ela está causando a outra patologia, ela é uma patologia secundária, né? Corrigindo ela, a gente corrigiria o resto também. E muitas vezes elas são separadas, o paciente tem separadamente. Então também tem essa dificuldade de saber conversar com o paciente, lidar com o paciente a ponto de falar que você vai fazer uma cirurgia que vai ser útil para ele, mas não vai ser a cura para esse paciente. Muitas vezes ele vai ter uma melhora, mas não é isso tudo que ele vai estar esperando, né? Ele não vai, muitas vezes, tentar mostrar que não vai atender a expectativa dele. Então, resumindo, o que eu gostaria de falar para a gente, que o aprendizado na medicina, ele é constante. É importante sempre se atualizar, sempre aprender coisas novas. Que a anamnese e o exame físico são fundamentais para ter um diagnóstico, pelo menos nós temos a capacidade de termos diagnósticos diferenciais, mostrando o tanto de patologias que nós podemos ter. Eu mostrei 4 são parecidas no exame físico e são totalmente diferentes uma das outras. As causas são totalmente diferentes. A gente precisa ter esse conhecimento das doenças já, e os exames complementares, não adianta a gente pedir um exame complementar, falar assim, achei essa patologia, mas não é o que está causando, não tem nada a ver com a clínica do paciente. Um exame complementar que mostra alguma coisa que não bate com o exame físico é só um achado. Então, a gente precisa estar bem ciente disso. E lembrar que a gente só sabe diagnosticar o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente só vai ver que talvez vai ver que tem algo alterado, e nem isso a gente
vai conseguir ter uma boa noção. Então, para concluir, o que eu queria falar, que a coluna, o quadril, os membros inferiores como um todo, eles são uma unidade funcional. Se a gente altera a coluna, se a gente altera o quadril, a gente também vai alterar o joelho, a gente altera o tornozelo, o pé do paciente. Então, cada vez mais a gente precisa entender ele como um todo para ver como essa unidade funcional realmente funciona. E a gente tentar encaixar essas peças do quebra-cabeça para dar um diagnóstico melhor, um diagnóstico definitivo e um melhor tratamento para o paciente, tá bom? Era isso que eu queria falar. Obrigado.